Ai, Senhor, Senhor, Senhor. Vamos lá. Cara, eu tô em quem? Não entrou. Não entrou porque está sem internet. Toda internet. E entra. Muito bem. Beleza. Ajustando os ponteiros aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mas bom dia mesmo. Uau, a gente está fazendo uns milagres aqui. Estamos vendo se consegue fazer uns milagres. Estamos ajustando aqui alguns milagres milagreiros. Mas vamos lá. Tempo de ajuste. Ai, Marília Maia, Ceci Cacheta, Renato Santana, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, mas bom dia mesmo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mas bom dia mesmo. Ajustando aqui para ver até onde vai. Everlyn, que bom que você voltou. Maravilha. Marcos Aurélio Jorge, diretamente de Gurupi. Bom dia, bom dia, bom dia, mas bom dia mesmo. Dona Chique. Jack Portela. Bom dia, bom dia, bom dia, mas bom dia mesmo. Legal. Elizabeth Bento. Malu Apude. Que bom que você já está por aqui. Tia Rorô, que bom que você chegou. 2 vezes no mesmo dia, hein? Uau! Isso é um sinal que ou a coisa está muito boa ou a coisa está pegando fogo. Nós vamos decidir o que é que está acontecendo. Ou está muito boa ou está pegando fogo. Eu espero que esteja muito boa. Não, aqui hoje não está chovendo. Aqui está fazendo um calorzinho até razoável. Bem interessante. Maravilha. Interessantíssimo. Ai, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus. Carla Regina, bom dia. Que todos tenham tido uma virada de ano espetacular, com certeza. A minha foi sensacional. Fred, nosso advogado de plantão. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mas bom dia mesmo. E a gente vai se organizando. Estamos com, mais uma vez, no curso da vida, hoje falando sobre tensões, especificamente tensão emocional. Firme e forte, com certeza. Maravilha, 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 maravilha e maravilha. Estamos prontos para viver o melhor desta terra. Estamos vivendo o melhor desta terra. Dulceni e Dário Couto, diretamente de Betim. Wellington Sanches, o pai do Christopher. Maristela Caetano da Silva Busby. Bom dia, bom dia, bom dia, mas bom dia mesmo. Legal. Muito, muito, muito legal. Bem, bem legal. A gente só não vai poder
é reclamar. É reclamar. Olha a Fabrícia Gedói chegando por aqui. Bom dia, Fabrícia. Vocês vão todos se ajeitando. Feliz 2023 para todos nós, com certeza. Você só vai se ajeitando, se organizando, sentindo a paz, a tranquilidade, a felicidade, enquanto a gente vai organizando as coisas bem devagar. Nilson Perry, entrando no espírito do Slow Food. Maravilha, maravilha, maravilha. Já vamos iniciar mais uma aula do curso da vida, hoje falando especificamente sobre tensões. Tensões. Nós tivemos alguns probleminhas aqui com o TikTok, mas nós vamos tentar entrar com ele aqui agora para acabar de organizar aqui. Vamos ver o que acontece. Estamos organizando agora para entrar com o TikTok. Deu uma travada aqui. Daniela Camelo, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mas bom dia mesmo. Que todos sejamos infinitamente abençoados nesse novo ano, nessa nova etapa, né? É uma nova etapa. É isso que a gente tem que considerar. É uma nova etapa, é um novo momento, é uma nova condição. Tudo novo, tudo diferente, tudo para melhor. Essa é a parte boa do filme. Tudo para melhor. Tudo sempre para melhor. Oh, Senhor. Vamos lá. Muito bem. Conseguindo iniciar aqui. Estamos entrando no TikTok agora. Maria Carolina. Selma Ozaki. A paz do Senhor Jesus, Selma. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda à nossa reunião dos missionários urbanos, ao nosso momento de oração. Seja bem-vinda ao curso da vida, seja bem-vinda ao treinamento, seja bem-vinda a todas as coisas que nós estamos nos dispondo a realizar. Maria Rita Perillo, a mãe da Sara e da Camila. Dorca Rodrigues, bom dia, Dorca. Bom dia, bom dia, bom dia, mas bom dia mesmo. Estamos aqui, mais uma aula do curso da vida, mais um momento interessante do curso da vida, mais um momento em que nós vamos abrir, né, os portais de mais um assunto muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre tensões emocionais. Eu peço a você que você tenha um pouquinho de paciência, porque hoje a gente atrasou um pouquinho, tivemos uns problemas de ajuste aqui, estamos fazendo umas reformas aqui, uns ajustes, e aí acabou enrolando. Olha a Kelly Xavier 455 chegando por aqui, no TikTok. E a nossa turma vai se organizando, e nós vamos já iniciar o nosso estudo sobre tensões. Tensões. E eu espero que sirva como lição, como uma lição importante, uma lição importante mesmo. Nós prestarmos muita atenção nas coisas que têm levado a gente a sair do sério, a perder a bênção, né? Nós podemos dizer assim. Tem coisas aí que estão fazendo a gente perder a bênção. Vê se pode. Não pode, né? A gente tem que se controlar, a gente tem que aprender a observar essas tensões quando elas chegam, como é que elas se manifestam, para que a gente não precise passar nenhuma necessidade, nenhuma vergonha, nenhum momento de dificuldade. É isso que acontece. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos infinitamente organizados e abençoados. Muito bom mesmo que vocês estejam conosco. Muito bom mesmo que vocês estejam totalmente aí organizados para mais este ano de estudo, mais este ano de entrega, né? Mais esse ano em que a gente vai estudar mesmo o que a gente precisa fazer, como fazer,
para vivermos o melhor, para termos o melhor, né? Bora aprender sobre as tensões, Wellington. Com certeza, vamos sim. Somos luz emanada de Deus. Certeza absoluta. Olha só, a mãezinha da Fabrícia está conosco. Que bom. Mais um para aprender o que é tensão, né? Mais um para se livrar das armadilhas das tensões. Scheimer G2. É a nossa mãezinha. Ora. Scheimer G2. É a poderosa mãe da Fabrícia G2 que está conosco. Seja muito bem-vinda. Sinta-se abençoada, sinta-se protegida. E vamos juntos. Que nesse momento o infinito amor de Deus possa tomar conta dos nossos corações, que nós nos sintamos tomados, abençoados, dispostos a aprender, dispostos a crescer, dispostos a sermos as pessoas mais importantes das nossas vidas. Que nós não percamos isto de vida. Nós estamos aqui para ser as pessoas mais importantes das nossas vidas. Pois então, que nós façamos por onde isso verdadeiramente aconteça, que nós nos esforcemos cada dia mais e mais para irmos cada vez mais longe em paz, cada vez mais serenos, conquistando a graça, conquistando o amor, novos amigos, novas estruturas. Conquista o que você quiser, mas conquista no sentimento de paz, conquista no sentimento de tranquilidade. E como eu disse, hoje nós estudamos sobre tensões. Tensões. Você, especificamente, você sabe o que é uma tensão emocional? Pois é. Tensão emocional é, com toda certeza, algo que muita gente passa, muita gente vive, muita gente sofre, porque a tensão emocional ela se dá tanto na ordem profissional, quanto na ordem financeira, quanto na ordem familiar, né? Profissionalmente, a gente passa por diversas situações extremamente complicadas que nos levam ao desequilíbrio. E o desequilíbrio faz com que a gente fique tenso, né? A gente começa o dia bem, de repente os ombros vão tensionando, termina o dia, a gente está parecendo boneco de Olinda, né? Com o pescoço enterrado, o ombro encostando na orelha e você totalmente desajustado, totalmente perdido no processo, né? Profissionalmente, toda hora tem um problema. E eu acho interessante a questão profissional, porque pessoas estão anos e anos exercitando um determinado serviço, anos e anos cumprindo determinada função, e ainda reclamam porque o cliente fez isso, porque o cliente fez aquilo, porque isso aconteceu assim, porque isso não era... o trabalho, ele é praticamente o mesmo todos os dias, e os clientes vêm na mesma vibe praticamente todos os dias. Nós é que estamos mais ou menos receptivos. Nós é que estamos mais dispostos à confusão ou menos dispostos à confusão. Então, o que acontece? Profissionalmente, tem dia que a gente aceita os clientes virem com toda a problemática que eles tiverem, tem dias que a gente não aceita, tem gente que a gente não aceita o patrão em crise, tem dia que a gente já aceita o funcionário em crise, e tudo isso é motivo para que a gente se desequilibre e passe a sofrer desta miserável força chamada tensão emocional. Financeiramente, então, não precisa nem dizer, né? Quantos e quantos chegaram agora no final do ano em crise porque queriam ter comprado isso, ter comprado aquilo, queriam ter batido betas X, queriam ter dobrado as vendas e muitos não conseguiram por milhões de motivos. E todos os motivos foram, com toda certeza, extremamente justos, extremamente benéficos. Nós é que não estamos preparados, né? Verdadeiramente preparados para toda essa máxima, né? Para toda essa volta que a vida dá. E aí a gente entra em crise porque a gente sofre, porque a gente não tem o que a gente quer. Familiarmente, então, aí que o bicho pega,
porque a minha tia, a minha avó, a minha mãe, minha cunhada, meu cunhado, meu irmão, o meu pai, a minha mãe, o meu sogro, a minha sogra, tudo é motivo para que você crie caso, tudo é motivo para que você arranje uma encrenca, tudo é motivo para que você reclame, tudo é motivo para que você se desequilibre. E aí a gente vive esse estresse, essa sobrecarga emocional que vão se tornando praticamente situações frequentes, né? No trabalho, a gente está tão estressado que todo dia a gente vive a mesma dor, a mesma miséria. Financeiramente, a gente continua querendo as coisas e não conseguindo alcançar. E na família, a gente continua implicando ou nos deixando ser implicados pelos mesmos motivos, pelas mesmas pegadinhas, pelas mesmas situações. Olha só o que você tem feito, como você tem feito, e aí então a gente pode considerar que essa tensão emocional é uma condição que surge quando o indivíduo é submetido a uma grande motivação de estresse, né? Podendo se manifestar na forma tanto física quanto mental. Então a gente já sabe que a tensão emocional vem pela ordem profissional, pela ordem financeira, pela ordem emocional familiar, mas ela pode se manifestar devido a uma carga excessiva de estresse, tanto na forma física quanto na forma mental. Então nós temos indivíduos hoje tensionados, né, emocionalmente, por um processo extremamente mental, né? Pessoas que estão aí convivendo em ambientes extremamente competitivos, né? Hoje, muitas indústrias, muitas empresas trabalham com o espírito do caos, trabalham com a teoria do caos, e elas instalam o caos em seus funcionários, elas instalam o caos nos seus trabalhadores, e as pessoas começam a se odiar, a se matar, porque um quer estar na frente do outro, um quer vencer o outro a todo custo, e isso acaba gerando uma situação extremamente desconfortável e acaba gerando um estresse que acaba levando você a um processo de tensão emocional. Incrível, né? Mas poucas horas de descanso, poucas horas de lazer associados a esses problemas financeiros e familiares tornam a nossa vida um verdadeiro disparate, um abuso geral, um desequilíbrio total, né? É importante que nós tenhamos momentos de descanso e momentos de lazer. E você pode dizer para mim, Halley, mas eu não tenho como descansar, eu não tenho como ter lazer, eu não tenho dinheiro para ter lazer, eu estou numa situação muito difícil, e eu quero que você entenda que o lazer, o descanso, ele é mental, ele é emocional. Eu não preciso ir na Disneylândia para descansar, não. Se eu fecho os olhos, respiro fundo, em 10 minutos eu consigo me reerguer. Com a prática, você consegue se estabelecer em uma situação boa de paz em 2 minutos. É só uma questão de treino, mas o problema é que a nossa ansiedade toma conta e a gente não se permite ficar sentado por alguns instantes, respirando, relaxando, e aí isso tudo toma proporções infinitas. Você tem um problema para resolver? Não adianta você ficar louco rasgando a almofada para resolver esse problema. Você tem que parar, você tem que refletir, você tem que contar até 10 para que haja então um upgrade na sua condição, e você começa a perceber, avaliar com muito mais clareza todas as coisas. Então, já sabemos que a tensão emocional ela pode manifestar tanto física quanto mentalmente. Agora a gente vai dar uma separada nisso para a gente poder abrir o leque, né? Por exemplo, sintomas físicos clássicos, né, da tensão emocional incluem músculos rígidos e tensão absoluta, né, nas articulações. Presta atenção. Presta atenção, o que eu disse, você vai travando os ombros, a coluna cervical fica em frangalhos, tudo devido ao desequilíbrio emocional. Tem gente que tem uma dor muito grande no punho
no pulso. Você não imagina o quanto você massagear o seu pulso, soltar as tensões do seu pulso, vão aliviar o seu dia. Parece brincadeira, né? Mas se você começa a exercitar e soltar, aí agora, se você fizer esse movimento, você vai ver se há um processo mais dolorido, mais sensível, se há um processo de tensão. Boa parte das nossas tensões estão aqui. Sabe por quê? Porque nós temos o péssimo hábito de nos agarrarmos, de nos apegarmos às coisas. Boa parte das nossas brigas, do nosso desequilíbrio, está baseado no nosso apego. E aí a gente segura nas coisas e não quer soltar, e o esforço no punho é muito tenso, muito difícil, muito duro. E aí você recebe toda essa carga, e aí você fica com dores nas articulações dos dedos das mãos, você fica com dores nesses movimentos, e aí não se dá conta que tudo isso foi feito única e exclusivamente porque você, tensão demais, preocupação demais, por falta de vigília, na verdade é falta de vigília. Por falta de calmaria na alma e no coração, a máquina falha, com toda certeza. Por isso a importância da gente começar a entender como é que ela se manifesta para a gente poder controlar isso, né? Dor de cabeça, dor no peito, dor no estômago, sabe? Tudo que eu como me faz mal. É uma dor. Aqui no peito, nessa região do peito, a gente tem aqui uma estrutura óssea chamada externo. Né, o osso externo é bem aqui. E por trás do osso externo, nós temos uma glândula chamada timo. O timo, ele é responsável pelo equilíbrio emocional. Então, quando ele sente que você vai passar algum perrengue, quando ele sente que você está sendo ameaçado, que tem alguma coisa que não está legal, o timo se fecha para te proteger. E a hora que você sente uma dor no peito, a hora que você sente como se tivesse uma angústia, a hora que você sente como se tivesse alguma coisa acontecendo, e tudo é porque você está em uma condição de risco, você está com pensamentos que estão tirando você do seu processo normal, tranquilo, você está com pensamentos diversos de medo, de angústia, de tristeza, de solidão, tudo isso fecha o timo. Por isso que a gente bate no peito, a gente pode bater com a mão fechada em cima do osso externo, simulando, né, uma batida do coração, né? Você vai batendo e aí o coração vai acalmando, vai dizendo para o timo que está tudo bem, e ele vai acalmando, vai tranquilizando, e aí essa dor alivia, do mesmo jeito que a dor de cabeça que a gente tem por excesso de estresse, por excesso de tensão, a gente pensa que é 1 milhão de coisas, e realmente pode ser até do estômago, que ficou travado, né? Você não conseguiu sequer fazer a digestão corretamente devido à forma como você tem estado tensionado ou tensionada emocionalmente. Porque, olha, vê uma série de coisas acontecendo aí. O seu cansaço pode gerar todo esse transtorno também, como pode gerar uma insônia, e aí você não dorme direito. Trabalha emburrado o dia inteiro. Não consegue se alimentar. Se não consegue se alimentar, você vai ter problemas. Vai faltar felicidade, né? Porque a gente se alimenta e fica feliz. Eu não sei por que as pessoas gostam tanto de sofrer, né? E aí elas se alimentam mal, e se alimentando mal, elas sofrem. E quando elas se alimentam bem, elas ficam felizes. Então vamos procurar nos alimentar melhor. Não é a quantidade, é a qualidade. Às vezes você está louco querendo comer um avião e de repente não é isso que vai te satisfazer. Você tem que ter qualidade na sua alimentação. Não estou dizendo que você não pode comer feijoada, não estou dizendo que você não pode comer x-podrão. Você vai fazer o que você quiser, desde que você faça isso feliz e que isso realmente te faça bem. Isso realmente te equilibre, né? Um indício de que as coisas não estão bem, que você está num ponto de desequilíbrio muito grande, que as coisas estão batendo, boca seca. Parece loucura, né? A gente até aproveita para tomar um chá.
Ai, chazinho do bem. Presta atenção. Boca seca. Sabe? Você fica com raiva, você fica tão desequilibrado emocionalmente, você fica tão tenso que a sua boca seca. E você não tem saliva, e você não consegue... É para ver se você fala menos, para ver se você consegue diminuir, né? Porque nessa altura também o coração está a 1000 por hora. E aí você começa a transpirar excessivamente. Quer dizer, tudo caminha para dar errado, tudo vai para o lado errado, tudo acontece da pior maneira possível. Então, vamos começar a prestar atenção que você baixa a sua imunidade, você terá problemas de hipertensão e tem pessoas que chegam a ter queda de cabelos. Pessoas que passam a mão assim, parecendo até que fez quimioterapia, de tanto estresse, de tanta tensão, de tanta confusão que elas arranjam no dia a dia, no caminhar, no relacionamento com as outras pessoas. Aí, todas essas questões que nós levantamos aqui são questões físicas. Agora, vamos lá para o processo mental, que também não fica fora, né, dessa confusão, que é irritabilidade. É um dos grandes sintomas negativos do desequilíbrio, né, e da tensão emocional. Nós ficamos extremamente irritadíssimos. É uma raiva que você não sabe de onde veio, você não sabe onde essa raiva começou, você não sabe quem foi que inventou essa raiva, mas você está com raiva. Você está com uma raiva e o primeiro que chamar você de bonitinho, você vai voar na jugular e vai chamar para confusão, e vai chamar para briga, e vai encrencar, porque estes somos nós. Estes somos nós. Nós entramos num processo de irritação e de perda. E aí, o pior que é pique, né? A gente sobe, pá, chega no ponto zero, a gente cai. E quando a gente cai, a gente vai direto a um sentimento totalmente contrário, que é de depressão. A gente começa a ficar melancólico, a gente começa a ficar triste, a gente chega a ficar macambuzo, né? Eu sempre brinquei com a Rosilda, né? Chamar ela, você tá macambuza hoje. Porque macambuza é um estado de tristeza, de não sei lá, você tá meio pascué com a vida, né? E essa depressão também, esse não quero ver ninguém, é uma forma de proteção, é uma forma até de segurança que você inventa, que é um dos processos do desequilíbrio da tensão emocional. Ansiedade. Ansiedade faz parte do processo da tensão emocional. E, automaticamente, quando você está irritado, você está triste, você está ansioso, automaticamente você perdeu o foco. Você perde o foco e você não consegue se achar, você não consegue encontrar o seu ponto de equilíbrio, você não consegue estudar, você não consegue trabalhar direito, você não consegue ter uma conversa que flua, você é capaz até de perder uma venda, perder grandes negócios, porque você perde o senso. Você perde o senso. Isso não é bom para você, não é bom para ninguém. Então vamos prestar atenção no que a gente pode fazer de melhor, em como a gente pode facilitar a nossa vida, né? Como que a gente pode organizar vencendo essas situações, né? Nós podemos também, no meio de toda essa bagunça, nós ainda podemos ter falta de apetite, isso é muito comum, ou até mesmo uma compulsão alimentar. Então a gente tem os dois lados. Ou a gente não quer comer, ou a gente come desvainadamente. Pessoas que se desequilibram só enxergam a porta da geladeira e vão em direção à geladeira. Outros fogem totalmente, não querem se alimentar, não querem almoçar, não querem jantar. Fica parecendo aqueles verdadeiros apaixonados e não vão para lugar nenhum. E a pior situação da tensão emocional é quando as pessoas se envolvem com o álcool e com as drogas, porque também é um caminho da tensão emocional, do desequilíbrio emocional provocado pela tensão emocional. Então nós precisamos estar muito, muito alertas a qualquer uma dessas manifestações, porque já que elas indicam que existe um processo de disfunção, existe um processo de desequilíbrio, existe um processo ao qual nós não estamos verdadeiramente muito bem, então vamos corrigir, vamos trabalhar, ok?
Então, o que é uma crise emocional provocada pelas tensões desequilibradas, né? Uma crise emocional provocada pelas tensões emocionais. Primeiro que você se assusta, né? É algo que você não espera, é algo que você não quer, então de cara você se assusta, porque é um desgaste psicológico. É uma situação de desconforto psicológico. Você tem consciência de que não está bem. E isso afeta qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que não consiga lidar de maneira saudável com o estresse e as tensões do dia a dia vão ser arrastados pelas condições negativas da tensão e do desequilíbrio gerado pela tensão emocional. Uma coisa que eu sei que é estranho, que a gente fala o contrário, mas nesse momento aqui a gente tem que levantar, porque não tem outra forma de falar, é que nós temos determinados limites, ou seja, determinadas situações, determinadas forças que nós conseguimos suportar. Acima dessas forças, nós já não reagimos muito bem. Eu sei que quem tem limite é município. Estou careca de saber disso. Mas nós não estamos, muitas vezes, muito bem preparados para vivenciar a guerra, o dia a dia, todas as intempéries do tempo e da natureza, e a gente surta, a gente desequilibra. Então, preste muita atenção que você tem que conhecer a si mesmo para identificar o quanto você é capaz de suportar. O quanto você é capaz de suportar. Daí a importância do que eu disse ainda há pouco, de você parar, de você dar uma respirada, de você contar até 10, de você contar até 20, de você contar até 10 começando em menos 20, de você parar 2 minutos. Gente, 2 minutos é mais do que suficiente para você reorganizar, para você reajustar, realinhar e reorganizar a sua vida. Se você percebeu que você saiu do trilho, se você percebeu que alguma coisa não está legal, que você começou a suar demais, que você começou a tremer demais, que você começou a ficar irritadiço, irritadiça, corre. Se tranca no banheiro. Tomara que não seja um banheiro tão fedido, né? Mas se tranca no banheiro, se tranca na sua sala, se tranca no quarto, pelo menos 2 minutos. E respira, visualiza a luz, recebe essa luz, e essa luz vai entrar em contato com as tuas células, exercendo um potencial de cura. E é bom lembrar que a gente não pode esquecer de invocar o poder do Espírito Santo de Deus para nos auxiliar nesse momento. Então, se você sentiu que saiu do rumo, sentiu que alguma coisa não está legal, fecha os olhos, respira fundo e ativa a sua consciência divina e invoca o Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, consciência divina, por estar ativada e, juntamente com o Espírito Santo de Deus, estão fazendo com que a minha vida se torne extremamente mais divertida. E você vai se surpreender com o resultado dessas simples palavras, desse simples momento em que você respirou e permitiu que a sua consciência divina se ativasse, juntamente com as bênçãos do Espírito Santo, e que a sua vida profissional, a sua vida emocional, a sua vida familiar, a sua vida, seja ela em que sentido for, se torne uma vida extremamente mais divertida. Então a gente já viu que a crise emocional ela é promovida, caracterizada por um desgaste psicológico. E tem diversos fatores, para dar esse surto. Sofrimento psíquico é muito grande, porque dá a impressão que você tem uma escola de samba fazendo barulho na sua cabeça, você tem um exército pisoteando o seu coração. E essa situação acaba ultrapassando a capacidade que nós temos de lidar, esse limite, essa curva, até onde, qual é o nosso ponto de sobrevivência, o quanto a gente suporta de crise, de dor, de mal-estar. A gente tem um limite para tudo isso, Então, todas essas situações estressantes psicológicas, elas nos levam a um limite. Quando você consegue
entender dentro do seu limite e corrige imediatamente, você vai sair do processo de gerar um desconforto maior. Quando você não consegue perceber, não consegue avaliar e você se deixa arrastar para o bueiro, aí não tem jeito, né? Quando o limite é ultrapassado, aí então ocorre a crise e o resultado não é bom. Não é bom porque gera... Primeiro que a gente se sente altamente incapaz, né? E esse acúmulo de tensões aí vai ficar cada vez pior, porque o ego vai se tornando o nosso dono, né? O ego vai se tornando aquele que sabe mandar e desmandar, sabe infernizar, e a gente pensa que a gente está controlando e a gente está perdendo toda a situação. Então pensa nisso. E quando você for avaliar, né, os sintomas, né, nós já falamos de alguns sintomas, mas é preciso que você entenda em que algumas situações elas vão ser mais pesadas, né? Eu falei para você que você pode ter algum problema de estômago, mas isso pode ser mais grave, que pode gerar refluxo. Muita gente que tem refluxo é causado... fulano tem refluxo porque a enfermeira, a parteira, não limpou direito quando ele nasceu, não fez a asepsia correta e não tirou tudo que tinha que tirar do nariz, da boca, da garganta, e ele ficou com refluxo. Não, essa é uma vertente, né? Mas o estresse, e se você não sabe, desde o útero, desde o momento da formação, o feto, a criança já está sofrendo com o desequilíbrio emocional da mãe, que às vezes é provocado e estimulado pelo pai, provocado e estimulado pelos familiares. Isso já vai gerando na criança um mal-estar. A criança já vem sendo treinada para viver vários e vários momentos de desequilíbrio. Eu já contei isso várias vezes e não vou me cansar de contar. Antigamente, em Atenas, quando a mulher ficava grávida, o marido fazia questão de, naquele momento em que ele descobria que ela estava grávida, ele transformava a mulher numa rainha e ela teria então um quarto totalmente reformado, maravilhoso. Ela só ia receber notícias boas, ela só ia comer do bom e do melhor. Nada aconteceria com aquela mulher para atrapalhar e pesar na gravidez e no processo da criação emocional, tanto da mãe quanto do feto. E hoje a gente não vê isso, né? Hoje, em grande maioria dos casos, a moça engravida por descuido, por incompetência, ou aí chega pro namorado, pro marido, pro noivo, e fala, olha, eu engravidei. A primeira pergunta que ele fala, mas é de quem? Como? Quer dizer, isso já é um baque. O primeiro instante, a mãe tem medo da rejeição do pai, a criança recebe essa rejeição, e tudo isso é motivo para gerar todas essas misérias que já vão preparando. Aí a criança já nasce irritada, já nasce sem paz, já nasce totalmente disposta e disponível à confusão. Então, se você tem um filho que é disposto e disponível à confusão, talvez você não tenha prestado atenção que a sua gravidez foi uma gravidez disponível para a confusão. E isso não é bom. Ok? Taquicardia, respiração ofegante. Tem pessoas que chegam a desmaiar, né? Confusão mental também é um processo complicado. E esses sintomas, eles acontecem, não é igual para todo mundo. Cada pessoa vai ter uma situação. Como eu disse agora, depressão, tristeza, angústia, pânico, né? Das mais variadas fobias, mudanças nos hábitos alimentares, na rotina do sono. Tudo isso ainda leva a pessoa a se isolar, né? Ela se isola, ela começa a mudar a forma como ela realiza as tarefas e ela começa, tudo que era simples passa a ser mais complicado. Então vamos lá, vamos prestar atenção, vamos gerar elementos de segurança nas nossas vidas para que a gente possa aproveitar ao máximo, né? Para que nós possamos aproveitar ao máximo esta energia poderosa que vem nesta condição da tensão emocional. Então presta atenção. É muito importante que você tenha
a vigília, para prestar atenção em como ela se manifesta, até mesmo para conseguir um tratamento mais adequado, um tratamento mais correto, né? Por exemplo, conflitos nos relacionamentos. Você tem uma vida de conflitos no seu relacionamento. Tudo isso, você sabe que você chega em casa, seu marido está te esperando para discutir, sua esposa está esperando para discutir, seus filhos estão dando milhões de problemas, e você não sabe como mudar essa situação, você não sabe o que fazer para mudar essa situação. Então você tem que aprender. Você tem que gerar situações para que você possa aprender a lidar com isso, para que você possa aprender a viver com isso de uma forma mais suave, né? Uma situação que desequilibra e gera uma tensão emocional altíssima, talvez a tensão emocional mais alta, porque o nível de estresse já foi medido, né, pelas universidades, é o nível de estresse mais alto, é quando existe a perda de um ente querido. Quando você perde um ente querido, dependendo do grau, esse nível de tensão é altíssimo, né? Perder a mãe, perder o pai, perder um irmão, a esposa, o marido. Quando é um filho, então, isso é gigantesco, o nível de dor e de desequilíbrio. Então a gente precisa estar atento a isso, né? E vigilantes para que não nos entreguemos, não nos deixemos arrastar por essas coisas no nosso dia a dia. Porque a gente não vai impedir. Todo mundo sabe que está todo mundo vivo, com um bilhetinho no bolso, para ser chamado a qualquer instante. Eu sei que ninguém está preparado para a morte. Eu sei que a morte é um problema sério na vida de todo mundo. As pessoas não sabem viver o luto, as pessoas não entendem o que é o luto, as pessoas não entendem o que é terceira, quarta dimensão, as pessoas não entendem o que é espírito e não querem entender. O pior de tudo é isso. Elas querem continuar miseravelmente na ignorância. As pessoas até hoje não se deram conta de que o velório não é feito para quem morreu, é feito para quem ficou. O velório é para você cair a ficha do que você está fazendo, como você está fazendo e de que jeito que você está andando na vida, porque você podia estar ali naquela hora. E isso as pessoas não prestam atenção. E aí, quando acontece, a gente sofre, e a gente quer morrer, a gente quer ser enterrado junto, e a gente não aceita a perda, e a gente briga com Deus, e a gente inventa um monte de história para acalmar as pessoas, mas não adianta, porque não adianta mesmo, né? Não adianta. E como eu digo sempre, nenhuma religião, nenhum estudo que existente na Terra até hoje consegue provar o que vai acontecer depois da morte. Ninguém consegue provar. Ah, mas os espíritas falam que a gente vai provar. Ok, mas eles não provam, os budistas não têm como provar, os espíritas não têm como provar, os católicos não provam, os evangélicos não provam. Tem que morrer para saber. A gente não sabe se acaba tudo, se continua. Você escolhe uma das situações e passa a viver dentro dessa situação. É isso que acontece. Então, quando vem a perda de um ente querido, isso bate terrivelmente no nosso coração. Por isso que é a dose mais alta, o índice mais alto de estresse, porque a gente não entende nada, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não faz ideia. Os espíritas morrem de medo de espírito. Os espíritas não conseguem entender o plano espiritual, então a gente nunca sabe quem é que está pronto, quem é que não está pronto, e aí o budismo vem trazendo 9 céus e 9 infernos, 9 dimensões. Cara, é uma loucura, você vai ler o Inferno de Dante, você fica alucinado. Então presta atenção, a melhor opção é, existe um Deus de amor, existe um Deus de poder, e Ele cuida de mim. Haja o que houver, eu estou cuidado por esse Deus. Esse Deus é o meu provador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e eu, através dele, alcanço o meu Deus, que provê tudo que eu preciso. Então, vamos começar a prestar atenção nesse processo de estresse por perda. Vamos avaliar, né, com todo carinho. Cada situação é uma situação. Então, situações de violência, meu Deus, quanta violência, quanta angústia, quanta tristeza na vida das pessoas. Pessoas que faleceram agora, nesse final de ano, por motivo de violência, por besteira, perderam a vida, ceifaram a vida de muita gente por ignorância. Mas fazer o quê, né?
Aí vem problema financeiro, falta de emprego, uso de substâncias tóxicas, tudo isso. Agora presta atenção. A crise emocional, o processo de tensão emocional, não se trata de uma doença. Se trata de uma reação do nosso corpo. Loucura, né? Todo esse processo, toda essa manifestação que a gente citou aqui, isso não é doença. Isto é uma reação física. É uma reação mental também que abala o nosso cérebro. Então também não deixa de ser física. Sabe? Toda essa situação, sofrimento psicológico intenso, tudo porque a gente não aprendeu a vigiar e a orar, não aprendeu a controlar as coisas de forma suave, pensando em paz. A gente está sempre preocupado em chegar e esquece do caminho. A gente está preocupado em encher a barriga e não presta atenção no alimento. A gente está preocupado em dizer que tomou banho, mas a gente não se esfrega direito, a gente não curte a água, a gente não curte o momento do banho. A gente está preocupado com o que nossos filhos serão e a gente não curte esses meninos agora. A gente não consegue brincar, jogar uma bola, fazer um passeio, porque a gente está preocupado. Meu Deus, meu filho vai para que faculdade? Será que eu vou ter dinheiro? Olha a loucura. A gente está sempre lá na frente. Essa ansiedade, essa expectativa, essa vida miserável no futuro nunca ajudou e nunca vai ajudar ninguém, mas ninguém mesmo. Então vamos aprender que quando a ansiedade começa a bater, já é um sinal, e é um sinal bem grande, né, de que alguma coisa já está acontecendo, alguma coisa já não está legal. E quando a ansiedade se instala, é que a gente está totalmente fora do eixo. E quando a ansiedade bate é porque a gente está totalmente enterrado dentro da caixinha. Fora da caixinha, você não sofre de ansiedade. Fora da caixinha, você não sofre de expectativa, de medo. Fora da caixinha, você se sente guardado, seguro e protegido entre as mãos de Deus. Pronto. Haja o que houver, você vai permanecer em paz. Esse é o ponto. É o ponto em que nós precisamos chegar para nos libertar desta miserável condição de vivermos na caixinha, sofrendo as dores e as mazelas da tensão emocional. Amém? Amém. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Já falamos muita coisa, falamos muito sobre o que você fazer. Mas eu quero reforçar a questão da meditação de 2 minutos. Gente, você não consegue ficar 2 dias meditando, 2 horas meditando, 1 hora meditando, mas 2 minutos. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, melhore o seu processo de vigília e observação. Sentiu, a boca secou, começou a suar demais, começou a perder o foco, começou a ficar igual barata tonta, começou a ficar irritado querendo morder todo mundo. Opa, vamos embora correr, vamos embora reequilibrar, porque nessa hora a energia está toda bagunçada, você está em total desequilíbrio. Então você senta e simplesmente respira. Inspira e expira. E observa, bem aqui na entrada do nariz, o ar entrando e o ar saindo. O ar entrando e o ar saindo. Quando você conseguir entender esse movimento, comece a imaginar que o ar que está entrando é luz. Comece a imaginar que o ar que você está absorvendo é luz. E aí você inspira essa luz vai preenchendo todo o teu corpo, todas as tuas células. E quando você solta o ar, você solta as tensões, solta as preocupações,
Solta as tristezas, os medos, as angústias e torna a inspirar luz. E solta a tristeza, a angústia, a dor, o incômodo, inspira a luz. Esse processo vai levando você a um ponto de equilíbrio e você vai relaxando. Outra coisa que é muito legal, só de você determinar a consciência divina, ativar, instantaneamente você é tomado por um sentimento de paz, instantaneamente você é tomado por um sentimento de tranquilidade. Algumas pesquisas acreditam que no momento, isso é físico, tá? Isso não é sobrenatural, não. No momento da morte, nós experimentamos um relaxamento tão grande, que a gente solta todos os músculos, e é por isso que há um processo, geralmente quando as pessoas morrem, elas defecam e urinam, porque o relaxamento é muito grande. Ela solta todas as tensões. Então, se tiver o que fazer, vai botar por baixo e por cima e vai botar tudo para fora. Só que a gente pode experimentar esse relaxamento aqui agora, antes de morrer, aqui agora, enquanto a gente está vivo, enquanto a gente está cheio de energia, a gente está cheio de coisa boa, então vamos aproveitar. Vamos aproveitar isso tudo para viver esse tempo agora, respirando, relaxando, sendo cada vez maiores, melhores, porque é isso que conta. Então preste atenção em como você pode fazer melhor com tudo isso. Você observa, avalia os sinais, você já sabe quais são os sinais, todo sinal de desequilíbrio está levando você para um processo de tensão emocional, e daí você entra em processo de respiração. Pede licença para o cliente 2 minutos, corre no banheiro, 2 minutos você vai voltar uma nova pessoa. Se tranca no seu quarto 2 minutos, pede licença para o filho, para o marido, para a esposa, para o pai, para a mãe, para a sogra, para o sogro. Se tranca, reorganiza e você volta reorganizado, reorganizada. E aí você vai viver o melhor dessa terra. Amém? 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 E amém. Olha que coisa boa. Olha só o tanto de coisa que a gente mexeu hoje. Eu sei que são coisas do cotidiano, eu sei que são coisas que você enfrenta, mas é bom lembrar. É bom a gente falar do óbvio. Às vezes não dá para ficar sem falar do óbvio. É importante falar do óbvio, é importante mexer para ver se você entende que se você estiver aqui fora da caixinha, você não vai passar por nada disso. Mas se você está... realmente, anjo da guarda, muita gente encapetada, né? Quando você está encapetado aí não tem jeito, aí você vai sofrer, você vai sentir dores, você vai perder oportunidades. Então vamos embora, vamos embora ser feliz, vamos embora viver o melhor dessa terra, vamos embora aproveitar tudo que a gente tem, pessoas maravilhosas ao nosso lado, que nos fazem sorrir, que nos fazem ser cada dia mais felizes, e você não está aproveitando isso. Então, trate de aproveitar isto para viver o melhor dessa terra. Amém? Amém, amém e amém. Ou vamos tomar um chazinho? Olha, segunda-feira que vem, a gente continua falando sobre tensões. Ainda tem mais assuntos sobre a tensão. Segunda-feira que vem, mais um módulo do curso da vida, mais uma aula, né, do módulo 3, que o módulo 3 são tensões. Então a gente vai ter mais uma aula na segunda-feira que vem às 19h30. Mas amanhã, às 7 horas da manhã, nós estaremos aqui novamente em todas essas plataformas para realizar o momento de oração. Tá bom? Lembra que amanhã é terça-feira, amanhã é dia de sala de treinamento, amanhã tem um monte de coisa boa para acontecer. Ano novo, vida nova, vamos embora preparar o nosso caminho com maestria. Vamos embora fazer a diferença nas nossas vidas. Pare de se arrastar como um pobrezinho, coitadinho. Pare de não fazer a diferença. Vamos fazer a diferença. Amém? Que bom, Marcos, que você gostou. Que bom, Fabrícia, que você gostou. Minha querida Francis, Rosilda, Dulcilene, Dulceni, Dário Couto, Elizabeth, gratidão, 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 gratidão. Que bom que foi importante para vocês. Anjo da guarda, a arca,
Que maravilha, obrigado pela sua participação, obrigado por toda essa turma maravilhosa que está aqui no TikTok. E eu quero lembrar você que o seu like, o seu coraçãozinho, tudo que você puder fazer aqui vai contar para todo mundo que a gente existe, vai contar para todo mundo que a gente pode ir mais longe. Obrigado, Malu, que Jesus te abençoe. Flávia Melo, gratidão a você por você estar conosco. Raquel, um beijo no coração. Que bom, que bom, que bom. Que bom, maravilha, Anjo da Guarda. Seja muito bem-vindo todas as vezes que você quiser participar. Nós estamos aqui de segunda a sexta às 7 horas da manhã e toda segunda-feira às 7 horas da noite. Temos mais um projeto para lançar, que em breve a gente vai lançar à noite, porque parece que à noite o pessoal tem uma condição mais tranquila de participar. Adriana, que bom que você gostou. Fico feliz da gente poder contribuir verdadeiramente com todas as pessoas. Um grande beijo no seu coração. Muito obrigado pela sua participação. Amo você. Vamos vigiar, vamos mudar a nossa forma de reagir e vamos viver o melhor desta terra totalmente relaxados, totalmente tranquilos. Haja o que houver, nós permanecemos em paz. Um grande beijo, um grande abraço. Sintam-se beijados, abraçados, lambidos e abençoados no poder do nome do Senhor Jesus. E a gente se vê amanhã cedo, às 7 horas, aqui, para o nosso momento de oração. Paz, Shabbat, Shalom, uhul, glórias ao nosso Deus. Maravilha, maravilha.